E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, hein? Quanto tempo que eu não gravo um vídeo pra cá? Eu tava vasculhando alguns repositórios de alguns projetos que eu tinha no GitLab, que tinha muito tempo que eu não acessava. E eu encontrei alguns projetos bem antigos de quando eu comecei a entrar nesse mundo de desenvolvimento web e mobile. E eu achei muito massa de fazer um vídeo aqui comentando esse código que eu escrevi já tem uns 3 anos, eu acho, em 2018. E pontuar aqui coisas que eu acho certo, que eu não faria mais, ou que eu estava seguindo um caminho legal. É um projeto em React Native, que tinha como objetivo, na época, eu queria gerenciar minhas finanças, então eu vi um bom caso para fazer um aplicativo e treinar minhas skills ali de programação na época. Isso até é uma dica que eu dou para todo mundo, que é quando você está aprendendo uma tecnologia nova, que é tentar fazer um aplicativo, fazer algum programa que satisfaça uma necessidade que você está tendo, que vai te ajudar tanto no seu problema quanto aprender a tecnologia que você está buscando ali. Foi um projeto muito bacana, assim, eu não cheguei a dar muito seguimento a ele, mas foi bem interessante. Vem aqui para a tela que eu vou te mostrar um pouquinho. O aplicativo que eu construí foi esse screenshot que eu tirei aqui. Basicamente você podia criar contas, né? Então, por exemplo, você tinha a conta no banco X ou Y, você cadastrava aqui e colocava o saldo inicial. No caso aqui eu cadastrei uma carteira que tinha R$0 ali de saldo, né? Eu queria algumas coisas bem mirabolantes, coloquei até anúncio aqui, como vocês podem ver. Foi bem maneiro, então eu aprendi muita coisa com esse projetinho aqui. Eu criei alguns passos, então o React Native, pra gente ter ideia, a versão do React Native aqui era 56, já tá na 64 na data desse vídeo. Então já tem algum tempo aí, algumas atualizações acima dessa. Algumas tecnologias que eu usei aqui foi esse Base 64, provavelmente eu estava encriptando alguma coisa aqui. Native Base, que é a biblioteca de componentes, bem robusta para o React Native. Numbro, acho que era para lidar com números, alguma coisa. O próprio React Native, React Native Code Push, isso aqui foi muito massa, que eu usei para brincar. Eu não conhecia essa tecnologia que te permite atualizar o seu aplicativo sem você submeter para a loja. Então, se você precisar subir algum bug, assim, você não vai ter a barreira das lojas, como a Play Store ou a App Store da Apple. Então foi maneiro aqui. Então, como vocês podem ver, eu brinquei com várias coisas aqui, né? Nada disso foi para produção de fato, mas eu brincava bastante. Alguma coisa que eu tava com curiosidade, eu instalava aqui e tentava usar, né? Então tem coisa de modais, React Native SVG para colocar SVGs, React Navigation. Então aqui para navegação das rotas no React Native eu usei o React Navigation, não o Router Flux, que na época eu tava dando uma olhada também. Bacana, acho que deve ser uma versão mais desatualizada. Redux também eu usei aqui, Styled Components, né? Que eu acho que eu comecei a brincar também com Styled Components. Eu tô tão curioso quanto vocês, porque eu não lembro o que eu fiz aqui. Vamos lá, então na pasta source aqui eu coloquei uma pasta de components, helpers, image, screens e style, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então, na pasta Components, eu criei alguns componentes base, né? Que card ads deve ser o componente de card lá que tem um anúncio. Eu usei a estrutura aqui, dá para perceber que eu usei sempre o padrão index e style, né? Index que é o componente, e styles que são os estilos propriamente ditos desse componente. Eu não usei style de components aqui, dá para ver que eu usei o style sheet do React Native mesmo, aqui eu importei do React Native. Bacana. Então, aqui tem vários padrões de você lidar com componentes aqui no React Native. Muita gente usa index e o componente sim, que o index só exporta o seu componente, né? Por exemplo, aqui seria, eu teria um novo arquivo aqui chamado card ads, talvez, .js, que o meu index exportaria o que tivesse aqui dentro, né? Tem esse padrão também. Eu, particularmente, hoje em dia uso bastante o padrão index style, né? Então, aqui eu não mudaria essa estrutura, tá bacana. Outra coisa que, olha só, eu lembro que quando eu comecei a aprender React, não existia hooks ainda. Então, basicamente, se eu quisesse um componente com estado interno, tinha que usar a classe. Então, aqui eu usei uma classe, né? Usei um construtor aqui, criei o estado desse componente. Nossa, que nostalgia, cara.
Então aqui eu usei classes, né, para construir esse componente. Beleza. O que eu tenho em helpers aqui? Em helpers provavelmente eu tenho algumas funções utilitárias, né? Por exemplo, real to float. Então provavelmente aqui eu tiro qualquer formatação que a string tenha de currency, né? Para ter somente um número. Set currency language. Aqui ele configura essa biblioteca, esse número aqui para ser real, né? Ficar no padrão de real. Bacana. Em image, provavelmente tem o íconezinho do aplicativo. Tinha até um íconezinho esse aplicativo, hein, galera? Profissional demais. Olha aí, ó. Tinha até um íconezinho. Screens. O que eu tenho em screens? Screens eu tenho as rotas aqui, né, da minha aplicação. Então eu tenho o About, que deve ser a página de sobre do aplicativo. Tem rotas de autenticação, auth, né, que tem login, reset password. Muitas dessas telas eu tenho certeza que eu não terminei a criação delas. Então aqui, tá vendo? Eu só botei um texto, então tinha muita coisa ainda para se fazer, provavelmente falta de tempo. Uma coisa aqui, galera, eu não usei nenhum linter aqui, então provavelmente tem muitos erros de style guide aqui, de código. Vocês podem ver que eu não usei essas variáveis, então eu importei e nem as usei. Provavelmente eu removeria isso aqui, claro. Colocaria um linter. Minha rota de estilos eu criei aqui cores, fontes, algumas métricas de espaçamento e tal. Exportei todas elas no index. É o que seria o tema da aplicação, né? De uma forma assim, sem usar o style de components, que é uma mão na roda para fazer esse tipo de coisa. Então no meu app aqui, app.js, que é o entry point da aplicação, eu tenho alguns imports aqui, então eu importei todas as páginas da aplicação. Eu mudaria isso aqui, as rotas eu colocaria em nome maiúsculo, né? Porque todos os componentes do React a gente tem o padrão de usar com letra maiúscula. Tem o code push, esse root do Native Base, e aqui eu defino as rotas da aplicação. Eu configuro o React Navigation, que essa versão você tinha que escrever nesse formato as rotas, né, com o JSON. Hoje em dia você já consegue escrever em formato de componente, que é muito melhor essa API. Então eu escrevi todas as rotas no mesmo arquivo aqui, o que por padrão eu acho que eu mudaria. Eu colocaria no arquivo separado de rotas. Então teria um arquivozinho para a rota de autenticação, para a rota do app em si. Aqui eu criei alguns switch navigator, tem o stack navigator. O switch ele pode ter um conjunto de stacks, se eu não me engano. Um stack é um bloco de rotas que elas se empilham. É muito bacana essa biblioteca. E aqui tem a configuração do code push, né? Então checar a frequência de atualizações. Eu sempre verifico no App Start, então toda vez que o aplicativo inicia, o Code Push verifica se tem uma nova atualização. Aqui ainda até uma High Order Function, né? Uma função de alta ordem aqui do Code Push, que hoje em dia não é mais um padrão de se utilizar, e sim a gente utiliza mais hooks, né? É esse o projeto, galera, que não é para ser um vídeo extremamente longo. Eu achei esse programinha que eu fiz há muito tempo e achei bacana trazer para vocês darem uma olhada o quanto a gente evolui nesse tempo, né? Então em 4, 3 anos eu vejo que eu evolui bastante, assim, e que eu mudaria muitas decisões aqui nesse projeto, né? Em termos de qualidade de código, de estrutura em si, mas o intuito disso tudo é mostrar para vocês que a gente evolui, que de acordo com que nossa carreira vai evoluindo, o nosso código vai melhorando também, o nosso senso crítico vai melhorando. Então não tenha vergonha do seu código, de forma alguma. Eu acho isso aqui genial. Inclusive, dá até uma certa nostalgia de olhar o código que eu fiz aqui, o trabalho que eu botei nisso aqui para aprender a ferramenta na época. Então é isso, acha um problema que você está passando, que algum familiar seu está passando, e usa isso para você aprender alguma coisa nova. Com certeza isso vai te agregar bastante. Eu aprendi muito com esse projetinho. Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se você veio de qualquer referência externa aqui no YouTube, por favor, dá um like e se inscreva aqui no canal. Para receber futuros conteúdos e pra gente trocando um papo sempre, beleza? Qualquer dúvida deixa nos comentários e me siga nas redes sociais também, beleza? Valeu e até mais!